O Brasil nunca passou tanta vergonha quanto estamos passando agora. E com um agravante. Nos governos anteriores de esquerda, o Brasil passava vergonha pela sua aproximação com países autoritários por parte do presidente. Essa é a primeira vez que eu saiba que o Brasil está passando vergonha por parte do presidente e da primeira-dama. Tanto é que nós estamos agora hoje aprovando uma moção de repúdio onde a primeira-dama fala que basicamente vai convidar um membro do Partido Comunista Chinês de uma ditadura sanguinária para vir ao Brasil para censurar a voz do povo brasileiro. E depois ela faz uma declaração dizendo que não aceita que ninguém a cale. Peraí, ela não aceita que ninguém a cale enquanto ela pede que toda a população do Brasil seja calada por uma ditadura comunista. E acha ruim quando nós ficamos indignados, Farrur. Olha a vergonha que nós estamos passando Eu sabia que o Lula ia passar vergonha no Brasil, todos nós sabíamos. Nós não imaginávamos que o protagonismo do motivo da vergonha seria uma pessoa que nem sequer foi eleita, que não tem um cargo no governo, que também, outro requerimento que foi aprovado, viaja 5, 6, 7 dias antes do presidente para os países para já nos envergonhar previamente, usando a estrutura do Estado brasileiro. Janja é levada para passar vergonha no Brasil com o avião da FAB. Ou seja, nós estamos pagando uma pessoa que não tem cargo, que não foi eleita, para nos envergonhar e ainda tentar trazer pro Brasil um ditador para censurar a nossa voz, presidente. O que mais falta? Aí eu escuto alguns colegas dizendo, não, o Brasil voltou, deixou de ser um anão diplomático. Ah, não? O Brasil agora é um inexistente diplomático. A prova disso é nós termos o presidente da República, durante o discurso no evento da ONU, ter o seu microfone cortado. É tipo assim, eu não quero ouvir o que esse cara tem pra falar. Não importa, irrelevante, insignificante. Mas aí a gente continua entre alguns outros requerimentos agora. Notícias novas da semana passada pra essa. Aparentemente o Brasil está envolvido em esquentar petróleo da Venezuela. Esquentar, pra quem não entende, é o seguinte. A Venezuela é um país que está sob um embargo. Por ser uma ditadura, por ter dado um golpe, né? O único país da América Latina que escuta a Venezuela e o recebe é o Brasil. Um narcotraficante, ditador condenado nos Estados Unidos, inclusive. Aí o petróleo que é extraído da Venezuela, como eles não podem vender pro resto do mundo, sabe o que tá acontecendo, presidente? Tá vindo pro Brasil, e aqui no Brasil, eles trocam o rótulo, passa pra um outro navio cargueiro e manda pro resto do mundo. O Brasil ajudando a financiar a ditadura na Venezuela. Acho que não tem nenhum país democrático, né? Eu tenho que fazer aspas bem grandes, por favor, que ajuda tanta ditadura quanto o Brasil. E aí nós temos o Lula indo pra Rússia, participando da cúpula internacional dos ditadores e criminosos de guerra. Você sabe o que é a vergonha? Você ver o presidente do seu país numa foto ao lado de um cara que pega um machado e corta a cabeça? Corta a cabeça, Farrur. Não é no sentido figurado não, tá? Não é no sentido figurado não. É cortar a cabeça dos seus opositores pra se manter no poder. Essa é pior que a foto do Alckmin ao lado dos líderes dos piores grupos terroristas, os quais já foram praticamente todos executados. Se pode colocar a foto lá, só o Alckmin que ainda não foi executado. Porque todos os colegas dele lá no Irã, quando ele foi lá na presidência da nova ditadura do Irã, né? Todos eram líderes de grupos terroristas, inclusive o Hamas. Presidente, bom, já que os requerimentos foram todos aprovados, tem um assunto que tá vindo à tona que eu acho que nós aqui da comissão teremos que voltar os olhos, tá? Relatórios do Mossad e de outros governos internacionais mostrando que há uma ligação entre PCC, Comando Vermelho, financiando Hamas, Hezbollah, Houthis e outros grupos terroristas. Olha a vergonha que nós estamos entrando, presidente. Facções criminosas brasileiras que cuidam de toda a distribuição de droga praticamente do mundo inteiro, que fizeram apoio declarado ao Lula, Marcola, ligação telefônica interceptada onde ele fala que prefere Lula ao Bolsonaro. Esses grupos, essas facções, estão financiando Hezbollah, Hamas, Houthis e outros grupos terroristas. Aí a gente pergunta, por quê? Tem a ver? Aí vamos fazer uma ligação. Recentemente, um enviado dos Estados Unidos veio ao Brasil para informar o Brasil que o PCC e o Comando Vermelho serão considerados como grupos terroristas. Sabe o que o governo brasileiro fez, Farrur? Saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho, pedindo que eles não sejam considerados grupos terroristas. Não pode, não vamos considerar eles grupos terroristas, não. Isso é curioso porque há uma hora atrás um parlamentar do PT estava aqui defendendo terrorista. Um discurso antissemita, muito parecido com aquele que nós ouvíamos na Alemanha nos anos 30. Então agora nós temos governo do PT, Lula, ligado com o Comando Vermelho e PCC, que tá financiando Hamas e Hezbollah, Hamas, líder do Hamas, gravando vídeo agradecendo ao Lula, ao apoio do Lula ao Hamas, na guerra a Israel e grupo terrorista. Tem como passar uma vergonha maior que essa? Não, é sério. Tem como ser mais envergonhado do que isso? Tem, Farrur. Vai Lula lá na China, junto com a primeira-dama, e pede para que a China envie um homem de confiança do ditador Xi Jinping para vir aqui. E no mesmo dia ele faz um discurso, presidente, que inclusive foi um requerimento de moção de repúdio que foi aprovado. No mesmo dia, o presidente da República, aquele que falam que a democracia voltou e o amor voltou, faz uma comparação num discurso entre a vitória do Lula e a Revolução Chinesa. Meu Deus do céu. Ele fala que ele percebe que a vitória do Lula aqui, a vitória dele é igual à Revolução Chinesa. Presidente, a Revolução Chinesa matou mais de 50 milhões de pessoas. Foi a revolução mais violenta, mais sanguinária, com maior tortura que se tem notícia. 50 milhões de pessoas foram executadas na Grande Fome e outras milhões executadas com tiro na testa na Revolução Chinesa. Aí vai o presidente da República e fala que há uma comparação, que ele vê uma similaridade entre a chegada dele na presidência e a Revolução Chinesa. Imagine se um presidente da direita falasse que ele vê uma similaridade entre a chegada dele ao poder e a Revolução nazista. Seria o fim do mundo. Mas para
pra ele pode falar uma boa, porque é pela democracia. Sabe, presidente? O amor voltou. Então, eu acho que eu não vou usar todo o meu tempo, presidente. Requerimentos muito importantes foram aprovados aqui hoje. Nós viremos aqui, eu queria muito escutar do GSI, por que a nossa Força Aérea Brasileira virou Uber de luxo de primeira dama pra envergonhar o Brasil? Por que o ministro de Minas e Energia está fazendo pra evitar que o Brasil seja usado pra lavar petróleo de uma ditadura? Eu acho que são informações importantes que nós precisamos entender. Tem outros também que eu gostaria de saber do Mauro, como é que é o nome? Eu nem sei, porque ele nunca vem aqui, eu esqueço o nome dele, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele nunca aparece, né? Mauro Vieira depois dá uma entrevista desmentindo o Lula. Eu quero entender isso. Lula fala que vai trazer o Partido Comunista pra censurar o Brasil, e depois Mauro Vieira dá uma entrevista falando que não, isso nunca foi pedido. Então ele tem que conversar com o Lula. O Lula mentiu, porque o Lula disse que convidou o homem de confiança do Xi Jinping pra vir ao Brasil. Logo na sequência, o Mauro Vieira disse que isso não aconteceu, ou ele não tá, ou é o Lula que tá tomando decisões sem conversar com o Ministério das Relações Exteriores. Bom, presidente, eu fico muito feliz que esses requerimentos tenham sido aprovados. Eu gostaria muito de ver essas autoridades vindo aqui explicar, mas eu entendo se eles não vierem. Eu entendo se no dia eles ficarem doentes, ou se no dia aparecer novamente uma viagem pra alguma outra ditadura, numa cúpula de ditadores, porque é indefensável. O que eles estão fazendo com o Brasil diante dos olhos do mundo é simplesmente indefensável. Os maiores grupos de investidores do mundo hoje nem debatem Brasil caindo no ranking de democracia, Brasil caindo no ranking de luta contra a corrupção, suspendendo a parceria com o Peru pra lutar, pra fazer aquela investigação da Lava Jato, e pior que isso, recebendo de lá aquela primeira dama que também foi condenada. Eu fico perguntando, quando o Lula voltar pra prisão, será que eles vão receber a Janja também? Obrigado, presidente. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.